Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de sinastria e hoje nós vamos falar sobre o Júpiter de uma pessoa afetando a casa 9 de outra. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Sinastria é uma técnica de compatibilidade amorosa em que nós pegamos o mapa de uma pessoa e encaixamos no de outra e verificamos a interação. Eu digo que é uma técnica de compatibilidade amorosa, mas ela pode ser utilizada para qualquer situação, entre professor, aluno, entre parentes, amigos, colegas de trabalho, você decide. Sinastria não é a técnica que de fato dá o veredito se uma relação vai funcionar ou fracassar. A técnica que dá o veredito da relação é o mapa composto de pontos médios, mas a sinastria ainda assim é muito boa para indicar questões que vão aparecer pontualmente na vida daquele casal ou daquele par. Normalmente o agente passivo da relação vai ser a pessoa dona da casa e o agente ativo da relação a pessoa dona do planeta. Então no final das contas é a pessoa da casa quem vai sentir mais forte o impacto. Caso você ainda não tenha visto a sua sinastria calculada pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu ensino passo a passo de como você levantar a sinastria para você estudar as potencialidades astrológicas da pessoa com quem você está se relacionando. Então, o que esperar de uma combinação em que o Júpiter de uma pessoa afeta a casa 9 de outra? A casa 9 representa a nossa filosofia de vida, o nosso propósito social, o pai, a relação com o pai, o ensino superior, viagens. E o que é Júpiter? Júpiter representa basicamente as mesmas coisas da casa 9, porque essa é originalmente a casa de Sagitário e Júpiter rege Sagitário. Então Júpiter representa expansão, sorte, abundância, moralidade, julgamento, justiça, tolerância, também o lado mais rico, mais gordo, gravidade da personalidade da outra pessoa. Então essa interação é como se fosse a seguinte situação: ao invés da pessoa de Júpiter estar entrando pela sala de estar como que é esperado de todas as visitas, ela está entrando agora pela sala de meditação, porque é exatamente o que a casa 9 significa. Imagina que o teu horóscopo é uma mansão em que cada casa representa um aposento, então a casa 9 é a sala de meditação, é o lugar onde nós vamos estar em comunhão com Deus. Então, essa é uma combinação que ela traz a promessa de Júpiter. Exatamente isso, porque o Júpiter ele representa expansão. Então, essa combinação, a pessoa de Júpiter traz expansão para a pessoa da casa 9. Conhecimento, cultura e também uma compreensão sobre a mecânica do universo. Então, essa combinação é típica em situações entre professores e alunos, entre um guru e um discípulo. Então, ela é fantástica para a pessoa da casa 9 quando a pessoa da casa 9 está numa busca espiritual. Quando ela está buscando direção na vida. Então, ela vê na pessoa de Júpiter como alguém que tem visão, como alguém que tem direção na vida. Então, a pessoa da casa 9, ela quer ter a pessoa de Júpiter perto para ajudá-la a caminhar na vida. Então, a pessoa da casa 9 pode ver a pessoa de Júpiter como um líder espiritual. É muito comum, por exemplo, na relação entre consulentes e astrólogos. Da pessoa da casa 9 ser o consulente, a pessoa de Júpiter ser o astrólogo. Então, essa é uma combinação em que ela produz tolerância, fé. A pessoa da casa 9 tem muita fé na pessoa de Júpiter. E a pessoa de Júpiter gosta da ideia de poder ser um professor para a pessoa da casa 9, de poder ser um mentor, de poder direcioná-la, de poder destinar na prática o seu conhecimento e a sua cultura. Em algumas situações pode indicar que a pessoa da casa 9 vai ter um pai e este pai vai gostar muito da pessoa de Júpiter. Então, se a pessoa de Júpiter for um potencial marido e
a pessoa da casa 9 vai ver uma relação muito cordial entre o noivo ou a noiva com o pai. Então, pode haver favoritismo, pode haver uma fé de o pai, eu sei que isso pode parecer um pouco patriarcal, mas é exatamente essa a ideia, principalmente se a pessoa da casa não for uma mulher, de eu estou deixando a minha filha em boas mãos. Então, assim, o pai da pessoa da casa nova, ele tem uma sensação de que ele pode confiar na pessoa de Júpiter. A pessoa de Júpiter, ela pode também financiar, porque o Júpiter, ele representa também recursos, gordura, gravidade, riqueza. Então a pessoa de Júpiter, ela pode financiar os estudos, ela pode financiar viagens, cultura, educação, podem viajar muito juntos. Inclusive, se forem duas pessoas que moram a grandes distâncias, podem ser pessoas que não interessam a distâncias, elas não têm fronteiras. Elas vão desenvolver a relação de qualquer jeito. Então, a pessoa da casa nova pode ser estimulada a viajar a longas distâncias para ir de encontro com a pessoa de Júpiter, atravessar o oceano para ir de encontro com a pessoa de Júpiter e vice-versa. Só que nem sempre é um mar de rosas. Você deve olhar também como a pessoa de Júpiter lida com os temas de Júpiter em si, porque se a pessoa de Júpiter tiver o planeta debilitado ou em queda no signo de Capricórnio, principalmente no Nakshatra Dhanishta, então isso significa que a pessoa da casa 9 necessariamente deve ter Capricórnio na casa 9, na cúspide da casa 9. Esse é um caso em que a pessoa de Júpiter, ela pode guiar mal a pessoa da casa 9, ela pode dar maus conselhos, pode ensinar coisas equivocadas, pode ensinar coisas preconceituosas, filosofias obtusas para a pessoa da casa 9. Então, a pessoa da casa 9, quando ela tiver contato com a sociedade, com o mercado de trabalho, ela pode sentir esses fragmentos de informações equivocadas que foi passada para ela. Então, a pessoa da casa 9, ela deve tomar muito cuidado também com como a pessoa de Júpiter enxerga as coisas, porque pode haver, no caso do Júpiter debilitado, ausência de fronteiras, porque é exatamente o que Júpiter significa quando ele está debilitado. A pessoa não tem mais senso de limite, ela não sabe a hora de parar. Então, este é um caso em que a pessoa de Júpiter, ela pode ficar excessivamente dogmática e de querer mandar na vida, nos estudos, da maneira que ela direciona a vida dela. Se for uma relação entre filho e pai, com muita frequência, da pessoa de Júpiter, ela não conseguir aceitar divergências da pessoa da casa 9. Da pessoa de Júpiter não deixar a pessoa da casa 9 ser quem ela realmente é. Então, existem umas situações em que a pessoa da casa 9 vai ter que dar um empurrão na pessoa de Júpiter. Eu tenho direito até à minha própria opinião sobre a vida, eu tenho direito a buscar minha própria fé, minha própria religião, independente de você, do que você vai dizer. Essa combinação é o que provoca na astrologia védica hiperdesenvolvimento, porque o Júpiter, ele é o indicador ou karka da casa 9, porque ele representa filosofia e a noção de direção na vida, de Dharma, e a casa 9 representa a mesma coisa, representa os temas de Júpiter. Então, quando a gente coloca um indicador de uma casa naquela casa, em alguns casos podem não ser bons, porque provoca hiperdesenvolvimento. É demais. Produz Júpiter demais. Então, a pessoa da casa 9, como sendo um agente passivo da relação, ela pode sentir uma espécie de dogmatismo na pessoa de Júpiter. Agora, se a pessoa de Júpiter tem um Júpiter domiciliado em Sagitário, por voltar achada, exaltado em Câncer, Puxa, ou em Peixes, Revati, ela tem mais senso de limite, ela sabe o momento de parar e de dar liberdade para a pessoa da casa 9 desenvolver as próprias opiniões dela, porque não basta só passar os textos sagrados. O indivíduo, ele tem uma necessidade de interpretar aqueles textos sagrados de acordo com as experiências pessoais dele, porque ninguém vai ler um texto sagrado do mesmo jeito. Não adianta você pegar a Bíblia,
uma mulher negra não vai ler a Bíblia do mesmo jeito que um homem branco, que não vai ler do mesmo jeito que um homossexual, que não vai ler do mesmo jeito que uma pessoa da comunidade judaica. Então, o objeto ele existe, mas como cada um interpreta a caída da verdade, como aquela verdade vai cair, vai se conformar no microcosmos, é pessoal de cada microcosmo. Então isso é que a pessoa de Júpiter, ela eventualmente ela precisa entender, que o texto existe, que a Cabala ela existe, mas só que a pessoa da Casa Nova ela deve ter o direcionamento, mas ela deve também ter a liberdade para interpretar os textos da maneira que ela quiser, tá certo? Então com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado.